Bem-vindo ao podcast Zeitgeist, o espaço de reflexão acadêmica dedicado ao desenvolvimento crítico, metodológico e interdisciplinar do direito. E no episódio de hoje falaremos sobre o capítulo 1, Direito e Natureza, da obra Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen. Ok, formalidades à parte, vamos mergulhar de cabeça nesse que é, sem exagero, um dos livros mais importantes e, vamos ser honestos, mais intimidadores do pensamento jurídico do século XX. Totalmente. Intimidador é a palavra certa. A gente recebeu essa pilha de material sobre a teoria pura do direito de Kelsen e a missão de hoje é, desbravar o primeiro capítulo. Essa obra tem 8 capítulos no total e a nossa ideia é analisar um por um, sabe? Em episódios separados. Isso. E hoje o foco é total no capítulo 1, Direito e Natureza. E já começando com a pergunta que não quer calar, que paira sobre a obra inteira, né? Exato. O que Kelsen queria dizer com essa história de teoria pura? O que, na visão dele, estava sujando o direito a ponto de precisar de uma limpeza tão radical? É quase como se ele estivesse colocando a ciência jurídica inteira numa sala de descontaminação, né? E ele basicamente aponta 2 contaminantes principais. Certo. O primeiro é a ideologia política. Kelsen olhou para o cenário da época dele e disse, olha, vocês estão misturando a análise do direito com suas convicções pessoais, com seus projetos políticos, seja de direita, de esquerda, e estão chamando isso de ciência. O que, convenhamos, era uma acusação e tanto. Ele estava basicamente dizendo para juristas renomados que o trabalho da vida deles era... Impuro. Impuro, exato. Que não era objetivo. Imagino que isso não tenha gerado muitos amigos para ele nos jantares da academia. Com certeza não. E se isso já não fosse polêmico o suficiente, ele aponta o segundo contaminante: os elementos das ciências naturais. A essa parte. Ele queria separar o direito da sociologia, da psicologia, de qualquer tentativa de explicar o direito por leis de causa e efeito. Espera, essa parte parece ainda mais radical. Como assim? Como se pode entender uma lei sem entender a sociedade que ela governa? Ou o impacto psicológico que ela tem nas pessoas? É uma pergunta ótima. Parece que ele está querendo estudar o motor de um carro sem nunca colocar ele na rua para ver como ele funciona de verdade. É exatamente o ponto que choca. E Kelsen diria, estudar como o motor funciona na rua é outra ciência, talvez a sociologia do trânsito. A minha ciência, a ciência pura do direito, quer entender apenas o projeto do motor. A estrutura interna, as regras. Isso. A lógica que o faz ser um motor e não outra coisa. Ele não nega a importância das outras áreas. Ele apenas diz, isso não é direito. O objetivo dele era transformar a jurisprudência numa ciência de verdade, com a mesma objetividade da física. O que é uma ambição gigantesca. E o próprio Kelsen, nos textos, reconhece a resistência que sofreu. Ele se compara aos cientistas naturais que, séculos antes, tentaram separar a ciência da religião. E da política. Mas ele aponta uma diferença crucial. Sim, essa parte é genial. Ele diz que a ciência natural tinha um trunfo, o progresso técnico. Ela criava máquinas, curava doenças, mandava coisas para o espaço. Eram resultados visíveis e inegáveis, né? Ninguém podia discutir com um avião voando. Exato. Mas a teoria social, a teoria do direito, ela não produz uma máquina de justiça que você pode ver e tocar. E por não ter essa prova concreta, ela fica muito mais frágil, mais suscetível a ser sequestrada por quem está no poder ou por quem quer chegar lá para justificar as próprias agendas. Perfeito. A pureza de Kelsen, então, era uma tentativa de criar uma armadura de objetividade para a ciência do direito. Uma armadura. Boa definição. E essa armadura começa a ser construída com a distinção mais fundamental de toda a sua obra, que é o coração deste primeiro capítulo. Se o direito não é um fato da natureza, o que ele é? Como é que um ato físico, sei lá, pessoas levantando as mãos num parlamento, se transforma magicamente em uma lei? É a grande questão. Porque o ato em si, o levantar de mãos, é só um monte de gente movendo os músculos. É um evento biológico físico. O que dá a ele esse significado tão poderoso? Para responder a isso, Kelsen desenha uma linha intransponível no chão, sabe? Separando o universo em 2 domínios. O mundo do ser e o mundo do dever ser.
Sein e sollen. Em alemão, o que ele usava são duas palavras curtas e poderosas. Sein, que é o ser, e sollen, que é o dever ser. E manter esses dois mundos rigorosamente separados é, como você disse, o jogo inteiro de Kelsen. É tão fácil escorregar e dizer, bom, como as pessoas se comportam de tal jeito, a lei deve ser de tal jeito. Exato. Kelsen gritaria non do telhado. O que é não te diz absolutamente nada sobre o que deve ser. Exatamente. O mundo do ser, o Sein, é o mundo dos fatos brutos. Aconteceu. Uma pedra caiu, alguém apertou um gatilho, deputados levantaram as mãos. São eventos no tempo e no espaço, regidos pela causalidade. Certo. Já o mundo do dever ser, o Sollen, é o mundo das normas. Ele não descreve nada, ele prescreve. Ele diz como as coisas deveriam acontecer. E o pulo do gato é que o que transforma um fato bruto do ser em um ato com significado jurídico é uma norma do dever ser que atua sobre ele. A norma é como um par de óculos que permite que a gente veja aquele fato de uma forma completamente nova. Isso, ela funciona como um esquema de interpretação. É a norma que diz: esse levantar de mãos, sob estas condições específicas, significa que uma lei foi aprovada. Sem a norma, seria apenas ginástica. Perfeito. E o exemplo que ele usa no livro para ilustrar isso é espetacular. Vamos pensar em duas cenas quase idênticas. Ok. Cena 1. Um homem com uma arma na mão te aborda na rua e exige seu dinheiro. Cena 2. Um oficial de justiça uniformizado bate à sua porta com um documento e exige o pagamento de um imposto. Do ponto de vista subjetivo, a sensação pode ser parecida. Em ambos os casos, alguém está te obrigando a entregar seu dinheiro. Há uma ordem, uma coerção, né? Sim, A intenção subjetiva dos dois agentes é a mesma: fazer com que você se comporte de uma determinada maneira. exato. A diferença brutal, diz Kelsen, não está no ato em si, mas nesse esquema de interpretação invisível que paira sobre a situação. Certo. A ordem do oficial de justiça tem o que ele chama de sentido objetivo, porque ela está ancorada numa cadeia de normas válidas. O ato dele é autorizado por uma lei fiscal que foi criada com base na Constituição. Ele é um agente de um sistema. Já o assaltante. Ele é só um cara com uma arma. A ordem dele tem apenas um sentido subjetivo, que é a vontade dele. Só a vontade dele. Não existe uma norma superior válida que lhe dê a competência para exigir seu dinheiro. O ato dele não se encaixa em nenhum esquema de interpretação jurídico que o valide. Pelo contrário, né, o sistema o interpreta como um crime. Precisamente. Então, a grande conclusão é que o direito não é feito de fatos, mas sim de normas que dão significado a fatos. Sem a norma, o ato é juridicamente invisível. É apenas um evento aleatório no mundo do ser. Ok, só acompanhando. Uma norma dá poder a um ato porque ela mesma recebe seu poder de uma norma superior, que recebe de outra e assim por diante. Mas isso cria um problema. Uma espécie de tartarugas até o fim do poço, não é? Sim, um regresso ao infinito. E o que acontece no mundo real? E se uma lei é criada, ela é válida, segundo essa lógica, mas ninguém obedece. Todo mundo simplesmente ignora. Ela continua tendo esse poder mágico do dever ser? Essa é a pergunta perfeita. E leva Kelsen a fazer outra distinção crucial, agora entre validade e eficácia. Ah, sim. É uma resposta brilhante, em duas partes. Primeiro, ele diz que a validade de uma norma pertence estritamente ao mundo do dever ser. Uma norma ser válida significa apenas que ela foi criada de acordo com o procedimento previsto por uma norma superior e, portanto, ela é obrigatória. É uma questão de pedigree, de pertencimento ao sistema. Exato. É uma questão interna do sistema jurídico. Ok, então a validade é isso. E a eficácia? A eficácia, por outro lado, é o mergulho total no mundo do ser. É o fato bruto, observável, de que as pessoas realmente se comportam de acordo com a norma e que os tribunais realmente a aplicam. É a correspondência entre o que a norma diz que deve ser e o que de fato é no comportamento social. Entendi. Então uma coisa é a regra do jogo está escrita no manual e outra completamente diferente é ver se os jogadores estão de fato seguindo aquela regra em campo. Perfeito. Elas são totalmente independentes. Não totalmente.
E essa é a parte sutil. Kelsen diz que elas não são a mesma coisa. Uma lei que acabou de ser aprovada, por exemplo, ela é válida no instante que é publicada, antes mesmo de ter tido qualquer chance de ser eficaz. Certo, ninguém a obedeceu ainda. Isso, mas a longo prazo, a eficácia se torna uma condição da validade. Uma ordem jurídica como um todo, ou uma norma específica, que perde completamente eficácia, que é sistematicamente ignorada por todos para sempre, acaba perdendo também a sua validade. É como se a realidade, o mundo do ser, pudesse com o tempo corroer e apagar uma norma do mundo do dever ser. Exatamente. Precisa haver um mínimo de eficácia. Entendi. Então não é uma ditadura do dever ser sobre o ser. Há um diálogo, ou talvez uma tensão constante entre os dois. Uma tensão constante. Gostei disso. Isso nos leva a outro ponto. Se a ciência do direito, como Kelsen a quer, não descreve como as pessoas de fato se comportam, mas como elas devem se comportar, isso a coloca num universo lógico completamente diferente do das ciências naturais, certo? Totalmente. Ele diz que cada um desses mundos opera com um princípio lógico fundamentalmente distinto. O mundo da natureza, o mundo do ser, é regido pelo princípio da causalidade. Causa e efeito. A fórmula é: se A acontece, então B acontece, ou acontecerá. É uma cadeia de causa e efeito. Se eu aqueço o metal, ele se expande. Um evento causa o outro. E no mundo do direito, no dever ser? Ali, o princípio reinante é o da imputação. A fórmula é diferente. Se A acontece, então B deve acontecer. Deve. A conexão entre A, o ato ilícito, como um roubo, e B, a sanção, a pena, não é natural. Não é uma causa e efeito. A prisão não brota naturalmente do roubo. A sanção é imputada ao ato por uma decisão humana cristalizada numa norma. É um ato de vontade do legislador que conecta as duas coisas. E o que eu acho mais fascinante nessa parte é a virada histórica que Kelsen propõe. Nossa intuição moderna é que a causalidade é um modo padrão de ver o mundo, e a imputação é uma invenção social mais artificial, sabe? Sim, a gente pensa assim mesmo. Mas Kelsen sugere que foi o contrário, que o pensamento humano primitivo viu o universo inteiro pela lógica da imputação. É uma inversão de perspectiva total. A ideia de que a colheita foi ruim porque a tribo fez algo errado e mereceu uma punição dos deuses. Ou que a caça foi boa como um prêmio por ter feito os rituais corretamente. Isso é puro pensamento de imputação. É ver o mundo como um grande tribunal moral. Segundo Kelsen, o princípio da causalidade, a ideia de que as coisas simplesmente acontecem por causas naturais, sem mérito ou culpa, teve que se libertar lentamente dessa visão de mundo retributiva. Isso vira tudo de cabeça para baixo. Sugere que nossa primeira tentativa de dar sentido ao caos da natureza não foi a ciência, mas algo muito parecido com o direito. Exato. Nós tentamos encontrar responsabilidade e consequências, não apenas causas e efeitos. Exatamente. O que nos leva ao paradoxo final, a grande questão filosófica que fecha o capítulo. O problema da liberdade. Isso. Se a conduta humana também faz parte do mundo da natureza, se nossas ações são causadas por uma cadeia infinita de fatores, nossa biologia, nossa criação, o ambiente social, se tudo é determinado pela causalidade, como podemos ser considerados livres e, portanto, responsáveis pelos nossos atos? É o checkmate da filosofia, né? Onde fica a responsabilidade em um universo determinista? Se eu sou apenas o resultado de causas anteriores, como o direito pode me culpar por algo e me imputar uma sanção? A solução de Kelsen para isso é de uma elegância impressionante, porque ele não precisa negar o determinismo para salvar a responsabilidade jurídica. Ok, como ele faz isso? Para ele, a liberdade, no sentido que importa para o direito, não é uma ausência de causas. Não significa que você é um agente mágico fora da natureza. Então, o que significa ser livre para o direito? Significa simplesmente que a ordem jurídica decide que a sua conduta é o ponto final da imputação. Ah, entendi. É uma decisão pragmática. O sistema jurídico escolhe atribuir a responsabilidade a você e para de procurar.
Ele não continua perguntando infinitamente pelas causas que te levaram a agir, seus traumas de infância, a pressão social, a química do seu cérebro. O direito traça uma linha e diz: a responsabilidade para aqui, neste indivíduo. Exato. Ou seja, a imputação é um ponto final artificial criado pela norma numa cadeia causal que, na natureza, poderia ser infinita. O direito não resolve o problema filosófico da liberdade. Ele o contorna por uma questão de funcionalidade? Mais do que isso, Kelsen vai além e diz que o direito não só é compatível com o determinismo, como ele o pressupõe. Como assim? A função social do direito é, justamente, se inserir nessa cadeia causal. O objetivo de uma norma penal, com sua ameaça de sanção, é se tornar mais uma causa que vai influenciar o comportamento das pessoas, motivando-as a não cometer o crime. O direito quer ser uma causa eficiente no mundo do ser. Perfeito. Deixa eu ver se eu consigo amarrar essa ideia. Não existe contradição. O mesmo ser humano é, ao mesmo tempo, duas coisas, dependendo dos óculos que a gente usa. Exato, dependendo da ótica. Com os óculos da natureza, ele é um elo na cadeia causal infinita do mundo do ser. Suas ações têm causas e produzem efeitos. Mas com os óculos do direito, ele é visto como um ponto terminal, autônomo, de responsabilidade no mundo do dever ser. É a mesma pessoa, a mesma ação, vista por duas lógicas incompatíveis, mas que Kelsen consegue manter em seus devidos lugares. Uau! É uma ginástica mental, mas faz sentido dentro do sistema dele. É exatamente isso. Uma reconciliação que não mistura as coisas, mantendo a famosa pureza da teoria intacta. E isso, eu acho, nos deixa com uma reflexão final, uma provocação que o próprio capítulo inspira. Manda! Se o direito é esse sistema puro de normas, logicamente fechado e deliberadamente separado de noções de moral, de bem e de mal, como Kelsen propõe, o que isso significa para nossa eterna busca por uma sociedade justa? A justiça é algo que precisa vir de fora para preencher esse sistema formal? Ou será que a própria estrutura do direito, com sua objetividade, sua previsibilidade e sua recusa em se misturar com ideologias, já é a forma mais próxima de justiça que a gente pode realisticamente alcançar? Fica a pergunta. Este foi mais um episódio do podcast Zeitgeist, porque pesquisar, questionar e compreender o direito é construir de forma responsável e coletiva a evolução da sociedade.